Anjos caídos. A rebelião que alterou o destino da humanidade. Este conteúdo é baseado em textos bíblicos, escritos apócrifos antigos e tradições preservadas ao longo dos séculos. A narrativa apresenta interpretações históricas e religiosas sobre um dos temas mais misteriosos das Escrituras. Antes das civilizações, antes dos impérios, antes da escrita registrar a história dos homens, houve uma queda. Quando pensamos em anjos, imaginamos seres de luz, mensageiros divinos, criaturas que vivem em perfeita obediência à vontade de Deus. Seres espirituais criados para servir, proteger e executar ordens celestiais. Mas existe uma parte da história que raramente é explorada com profundidade. A parte em que alguns deles escolheram desobedecer. A base dessa narrativa está na Bíblia. No entanto, o texto bíblico apresenta apenas fragmentos, pequenas pistas, versículos curtos que levantam perguntas maiores do que as respostas oferecidas. Para compreender a dimensão completa dessa história, precisamos olhar também para um livro antigo, que foi preservado fora do cânon tradicional durante séculos, o livro de Enoque. Segundo essas tradições, houve mais de uma rebelião espiritual. A primeira está associada à figura conhecida como Lúcifer. Em Isaías, ele é descrito como a estrela da manhã que caiu do céu, um ser exaltado que desejou elevar seu trono acima das estrelas de Deus. No livro de Apocalipse, encontramos a imagem simbólica de uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutando contra o dragão sendo lançado à terra com aqueles que o seguiram. Essa é a queda mais conhecida. Mas existe outra história, mais antiga, mais silenciosa e talvez mais perturbadora. Ela aparece de maneira enigmática em Gênesis capítulo 6. O texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si como mulheres. E então, quase como um sussurro no meio da narrativa, surge a frase: havia gigantes na terra naqueles dias. Quem eram esses filhos de Deus? Por séculos, estudiosos debateram essa expressão. Alguns defendem que se trata de linhagens humanas. Outros, que se refere a seres celestiais. O livro de Enoque é direto. Ele afirma que eram anjos, 200 deles, conhecidos como vigilantes, seres designados para observar a humanidade, guardiões, protetores espirituais. Mas algo mudou. Segundo o texto, esses anjos começaram a desejar aquilo que observavam. Desenvolveram atração pelas mulheres humanas. E esse desejo se transformou em decisão. No topo do Monte Hermon, fizeram um juramento coletivo. Nenhum recuaria, nenhum abandonaria o plano. O líder desse pacto foi Senjasa. Ao seu lado estava Azazel, cujo nome se tornaria símbolo de corrupção. Eles desceram, mas essa descida não foi apenas geográfica, foi uma descida moral. Foi a ruptura de uma fronteira espiritual. Ao chegarem à Terra, começaram a ensinar conhecimentos que, segundo o texto, não deveriam ter sido revelados naquele tempo. Azazel ensinou os homens a fabricar armas, espadas, afiadas e escudos, técnicas de guerra organizadas, estratégias de destruição. Ele também ensinou a trabalhar metais preciosos, a criar adornos, a incentivar a vaidade. Outros vigilantes ensinaram astrologia avançada, encantamentos, manipulação de energias espirituais, conhecimentos ocultos sobre os céus. De repente, a humanidade não estava mais apenas aprendendo pela experiência natural, estava recebendo instruções diretas de seres superiores. E então, aconteceu algo ainda mais grave. Eles tomaram mulheres humanas como esposas. Dessa união nasceram os Néfilim, gigantes, seres descritos como poderosos, violentos, de apetite insaciável. O texto afirma que esses gigantes consumiam tudo ao seu redor. Quando os recursos se esgotavam, voltavam-se contra os próprios humanos. A terra mergulhou em violência. A corrupção se espalhou. O medo se tornou constante. É nesse contexto que surge a história de Noé. O dilúvio não teria sido apenas uma punição moral, mas também uma intervenção para interromper uma corrupção que não era apenas espiritual, era estrutural. Segundo o livro de Enoque, Deus ordenou que os arcanjos executassem julgamento. Azazel foi acorrentado em trevas, lançado em um deserto árido, aguardando o dia final. Senjasa e os demais vigilantes foram aprisionados em abismos profundos, e os gigantes foram destruídos pelas águas. Mas a narrativa não termina aí. O livro de Enoque afirma que os espíritos dos gigantes mortos permaneceram vagando pela terra, espíritos sem corpo, espíritos corrompidos. Muitos teólogos antigos associaram essa descrição à origem dos demônios, ou seja,
Os anjos caídos seriam os que se rebelaram. Os demônios seriam os espíritos híbridos que permaneceram após o dilúvio. Essa interpretação não é aceita por todos, mas ela atravessou séculos. Há também uma questão teológica profunda. Como seres celestiais poderiam desejar carne humana? Alguns argumentam que anjos, sendo espirituais, não teriam essa capacidade. Outros defendem que eles assumiram forma física. A Bíblia menciona anjos aparecendo como homens em diversas ocasiões, se podiam assumir forma. Poderiam também transgredir limites? Outro ponto intrigante é a repetição histórica de mitos antigos sobre deuses que desceram dos céus e geraram heróis gigantes. Mitologias sumérias, gregas e de outras culturas falam de seres híbridos, semideuses, titãs. Coincidência ou ecos de uma memória ancestral distorcida ao longo dos séculos? Alguns estudiosos sugerem que as histórias mitológicas podem ser versões fragmentadas de um evento original, mas há algo ainda mais inquietante. A frase dita por Jesus, como foi nos dias de Noé, que exatamente acontecia nos dias de Noé: violência, corrupção, mistura de limites, conhecimento sendo usado para destruição. Se essa história for simbólica, ela alerta sobre arrogância. Se for literal, alerta sobre intervenção. De qualquer forma, ela aponta para consequências. Os anjos caídos representam a quebra da ordem estabelecida, representam o uso indevido de autoridade, representam a tentativa de ultrapassar limites divinos. E talvez a maior lição dessa narrativa seja que poder sem submissão gera caos. Conhecimento sem sabedoria gera destruição. E desejo sem limite gera queda. O Monte Hermon tornou-se símbolo dessa transgressão. Um lugar associado ao juramento dos vigilantes. Um ponto onde céu e terra foram misturados de forma indevida. E mesmo hoje, a história continua despertando perguntas. Será que toda a corrupção humana é puramente humana? Ou existe influência espiritual por trás de sistemas, guerras e destruições? Essa pergunta atravessa gerações. O Apocalipse fala de um tempo futuro em que forças espirituais serão novamente liberadas por um período determinado. Se isso é simbólico ou literal, permanece em debate. Mas a narrativa dos anjos caídos permanece como um dos temas mais impactantes da tradição judaico-cristã. Ela nos lembra que nem toda luz é confiável, nem toda revelação é divina, nem todo avanço representa progresso. Alguns representam queda, e a queda, quando vem de cima, afeta todos que estão abaixo. Os relatos apresentados neste vídeo atravessaram milênios, sobreviveram a perseguições, foram preservados em manuscritos antigos e continuam provocando reflexões profundas sobre a natureza, do mundo espiritual e da própria humanidade. A história dos anjos caídos não é apenas sobre seres celestiais que se rebelaram, é sobre limites ultrapassados, sobre autoridade usada de maneira indevida, sobre escolhas que alteram destinos. Se esses eventos ocorreram exatamente como descritos, ou se representam símbolos espirituais, isso cabe à consciência individual de cada um. Mas uma verdade permanece: toda rebelião gera consequências, todo excesso de poder cobra um preço, e toda queda deixa marcas que atravessam gerações. Talvez o maior mistério não seja o que caiu do céu, mas o que ainda observa em silêncio. E se você chegou até aqui, significa que está disposto a olhar para além da superfície. Porque no próximo vídeo, nós vamos atravessar outro limite.